Fala galerinha, beleza? Bom, acho que vocês já sabem do que eu vou falar hoje nesse vídeo, não é não? Já viram aí na descrição, já deu para perceber que a mesa tem bastante coisa aqui. Isso aí, vou falar sobre impressão 3D, vou falar a minha experiência que eu tô tendo hoje com a impressão 3D e falar um pouquinho da Ender 3, o que eu fiz nela, o que eu tô achando dessa impressora, tá? Então se você ainda não é inscrito no canal, eu sou Alexandre Borges e esse é o Agora Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. Eu vou rodar a vinheta, enquanto roda a vinheta, já aproveita para se inscrever no canal. Então, bora lá! Bom pessoal, então agora que vocês já se inscreveram no canal para ajudar o canal a crescer, então bora falar agora sobre impressão 3D. Eu vou passar aqui algumas dicas para vocês, tá? E a minha experiência, o que eu estou sentindo em relação à impressão 3D. Vou passar também as marcas de filamento que eu tenho utilizado, porque assim como vocês, eu também sou novo na área, então eu estou utilizando várias marcas diferentes até encontrar uma marca que eu me sinta bem e estar utilizando. Então vamos lá. Eu imprimi essas peças, todas elas com a Ender 3. Eu escolhi a Ender 3 porque eu achei o custo-benefício dela fantástico, pelo menos na época que eu comprei, faz uns 4 meses e meio mais ou menos. Então, comparação aos outros modelos, eu achei que ela tem melhor custo-benefício e as comunidades em relação à Ender 3 são muito maiores. Então eu acabei optando no caso pela Ender 3, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu imprimi, ó, apesar do pessoal falar a Ender 3 não é uma impressora mais caseira e tudo mais, olha, eu acho que não, você tem que tratar ela como se ela fosse uma mini fábrica, tá? Porque você consegue fazer N coisas com ela. Desde action figures que eu fiz, ó, o ET, Darth Vader, esse Batman que eu tô fazendo. Olha o tamanho do cenário que eu tô fazendo do Batman, ó, com a Ender 3. Então dá pra fazer bastante coisa, ó. Um baratinho pra você colocar incenso, um incensário aqui, ó. Até os vasinhos da Discordia que o povo fala. Peças também, ó. Esse rolamento eu fiz na Ender 3. Tive algumas dificuldades, tá? Tive algumas dificuldades. O que eu costumo fazer, tá? Passar uma dica pra vocês, uma coisa que eu faço, tá? Eu adotei isso daí pra mim e achei bem interessante. Cada filamento que eu pego, eu imprimo um bonequinho desse. Vocês podem imprimir até outros modelos. Esse bonequinho tem no site aí do Thingiverse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Então, ó, cada vez que eu pego um filamento diferente, eu imprimo um bonequinho desse, sempre com as mesmas configurações, para ver o que? A diferença de qualidade daquele filamento, se ele vai sair legal, se a impressora vai aceitar a mesma configuração daquele filamento, para mim entender como aquele filamento trabalha. Esse bonequinho ele tem alguns detalhes que é interessante para você estar observando, depois eu vou mudar a câmera e mostrar mais de perto, tá? Para você estar observando ali se a qualidade está saindo legal conforme você quer mesmo. Então eu adotei esses bonequinhos para estar fazendo o teste. Eu tenho uma porrada desses bonequinhos aqui. Tem pessoas que gostam de imprimir essas torres aqui, ó. Que ela mostra, você tem como imprimir em cada camada aqui, né? Cada altura da torre com uma temperatura diferente. Aí ele vai te mostrar a regulagem de string, tudo isso daí que você consegue estar fazendo. Confesso que no começo eu fazia bastante disso aqui, mas aí conversando com um colega lá do grupo, ele me deu algumas dicas que eu acabei realmente percebendo isso. Ele tem muito mais tempo que eu de impressão, que era o quê? Esses cubinhos, ó. Você consegue uma boa regulagem da impressora através desses cubinhos. Você consegue imprimir ele muito mais rápido do que a torre e consegue uma qualidade também igual a que você fosse fazer aquela torre, tá? Por muito menos tempo e utilizando muito menos material. Agora eu vou falar um pouquinho, ó, do mercado que você pode atuar. Você pode trabalhar desde prototipagem, você pode fazer objetos de decoração, tem às vezes dentistas que pedem impressão 3D, tanto em FDM como em SLA. No caso a SLA seria a impressora de resina, então costuma sair mais protótipos assim de dentista nas impressoras de resina, mas isso não quer dizer que a FDM, no caso essa impressora aqui, não tenha como ser feito também, tá? O mercado de prototipagem, você pode fazer protótipos aí que antes de lançar aquela peça no mercado, as empresas costumam fazer uma peça, assim, um protótipo de teste, né, para estar analisando, ver se aquilo lá funciona legal, conforme eles projetaram e tudo mais. Você pode tentar entrar nesse mercado, é um mercado um pouquinho mais difícil, requer um pouquinho mais de experiência, mas você tem como atuar também nesse mercado, e é onde você vai ter mais lucro nas impressões 3D, e você pode também trabalhar com objetos menores, para eventos, que são aqueles chaveirinhos, aquelas várias outras coisinhas assim que utiliza mais em eventos, né? Aquelas lembrancinhas,
coisa para festa de aniversário e tudo mais. Eu tô ainda testando a impressora, tô fazendo vários testes diferentes, já são 4 meses aí que eu tô com ela, já tem alguns clientes que eu comecei a imprimir algumas peças que eles encomendaram, tá? Mas aqui, ó, eu fiz várias impressões, assim, pra mim aqui. Tenho esse Batman, tem essa peça aqui, ó, a Mary Jane, que eu também imprimi na Ender 3, olha o tamanho da peça, eu imprimi na Ender 3. Tive algumas dificuldades, imprimi um suporte que eu ainda não terminei para colocar o controle do Xbox. Então tá aqui, ó, também imprimi na Ender 3. Então dá para fazer bastante coisa e você vai aprendendo também a pintar, né? Porque você tem que acabar pintando essas peças, que nem o ET, tive que pintar, fazer bastante coisa com ela. Só que assim, você tem que ir estudando cada vez mais, porque sempre tem uma coisa nova ali, uma dificuldade que você vai encontrar. Às vezes você deixa a impressora configuradinha, você vai fazer a impressão e não sai a impressão do jeito que você quer. Então tem várias coisas que você tem que analisar, vários fatores que pode acontecer na sua impressão. Eu vou passar algumas dicas de coisas que eu apanhei aqui para aprender, então eu vou passar para vocês, para quem sabe eu posso estar ajudando vocês aí também futuramente. E se vocês tiverem mais dúvidas também, pode deixar na descrição aqui que se eu souber, eu vou responder. Se não souber, eu vou atrás de quem sabe para trazer para vocês a informação, tá? Ó, uma das coisas que eu comecei a apanhar esses dias, até por sinal, foi o quê? Eu fui imprimir uma peça e ela não estava saindo com qualidade, ó. Eu fui imprimir essa peça aqui, ó, para mim, tá? É um dos Pokémon aí, eu fui imprimir e ela saiu toda meia furadinha, não sei se dá para vocês verem aqui, depois eu vou mudar a câmera e mostrar todas essas peças aqui para vocês verem. O que aconteceu com essa peça? Ela saiu toda marcada, toda. A primeira coisa que eu comecei a pensar, e que é que a maioria do pessoal costuma falar nos grupos, é o filamento tá úmido e tal. Aí o que eu fiz? Eu tirei esse filamento e coloquei esse outro filamento. Esses daqui são os dois, são filamentos ABS, tá? Vocês podem ver que eu tenho a impressora fechada já aqui. Depois, no outro vídeo, eu falo por que eu fechei a impressora. E fui imprimir essa peça. Eu fatiei essa peça no Cura, na versão 4.7, tá? Comecei a usar ele e tal. E o que aconteceu? Dá uma olhada, não sei se dá pra vocês, ó. Vou colocar próximo aqui, ó. A peça, ela tá toda quebradiça, ó. Eu pensei, filamento tá úmido, tá dando problema no filamento. Aí eu parei e fiquei pensando, porra, mas eu acabei de trocar o filamento, será que os dois filamentos estão acontecendo a mesma coisa? Aí que você começa a bater cabeça. Comecei a investigar, fuçar, ver todas as coisas. Aí peguei, me falaram que era o Cura, que tava dando problema na versão 4.7. Tirei não, instalei, deixei ele de lado, instalei um outro Cura, o 462. Aconteceu a mesma coisa. Aí eu fui imprimir esses cubinhos aqui, ó, para teste. Aconteceu a mesma coisa, não, minto, primeiro eu imprimi, ó, esses barquinhos aqui, aconteceu a mesma coisa, saiu com uma qualidade horrível. Aí eu peguei e passei ele para 461, tá, que foi a primeira versão do Cura que eu cheguei a usar, porque depois disso eu comecei a usar o Simplify 3D. Aí eu passei para o Cura 461. Fui imprimir o cubo, aconteceu isso daqui, ó. Cheio de marcações. Pensei, não é possível, o filamento tá zoado. Só que aí eu fui investigar, ver toda... Sabe quando você fica já de saco cheio, você vai ver coisa por coisa, configuração por configuração? Fui mexer na impressora. Desmontei todo o hot end dela. Aí eu encontrei o que estava acontecendo. O PTFE, ele estava, depois que eu troquei de filamento, eu fui fazer esse daqui, ele ficou um pouco entupido. Não totalmente, mas parcialmente entupido. Então ele começou a dar todos esses problemas. Aí eu fui lá, limpei todo o PTFE, limpei o bico, tudo isso daí. Aí peguei e fui mandar imprimir o cubo de novo. Olha a diferença. Aí eu cheguei à conclusão que era o PTFE que estava entupido e o bico que também estava entupido. Aí você vai falar, pô, então o software realmente então estava funcionando, era só o bico. Olha, eu fiz umas pesquisas e tem gente que está se dando bem com o Cura 4.7, mas tem gente que não está se dando bem, que está com alguns problemas realmente no software, tá? Eu fiz outra impressão depois, antes de remover ele, eu peguei, depois que eu limpei tudo, fui imprimir esse barquinho aqui, ó. Esse barquinho foi impresso no Cura 4.7. Eu vou deixar o vídeo mais perto aí depois, vou trocar a câmera para vocês verem a qualidade. Ele saiu horrível. Horrível, horrível, horrível. Aí eu fui imprimir
tentar imprimir de novo esse bonequinho aqui, pela terceira vez, no Cura 461, depois que eu regulei todo o bico. Olha a diferença. Ele só não está inteiro porque a sorte que eu tive acabou a luz bem na hora que eu estava imprimindo ele. Mas olha a diferença, todinho lisinho, ó. Se comparar os dois, eu vou trocar a câmera, vocês vão ver. Mesma configuração, tá? Olha o preenchimento interno da mesma configuração no Cura 47 e olha no 461. Não mudei nada na configuração, só limpei o bico. Então tem várias coisas assim que acabam acontecendo também na impressão 3D. Fazer o que, não? Agora eu vou falar um pouquinho do que eu mudei na impressora, tá? Que atualizações que eu fiz nela, quais alterações que eu fiz na impressora para estar deixando ela melhor aí, dar um upgrade na Ender 3. Então, mudar a câmera, colocar um pouquinho mais perto para falar sobre ela. Bom, pessoal, então vou falar um pouquinho do que eu troquei aqui na impressora, o que eu atualizei nela para dar um upgrade aí na Ender 3. Eu só não vou abrir agora aqui para mostrar mais de perto, porque eu estou fazendo uma impressão em ABS. E se eu abrir aqui, o que vai acontecer? Pode dar aquele efeito warp ou a peça sofrer algumas rachaduras. Mas vamos lá. Começando pelas molas. Eu troquei as molas que vem na Ender 3, por quê? As molas que vem nela, eu achei que são molas muito cansadas, muito molenga, tá? Você tem que ficar toda hora nivelando a mesa e tal. Você termina uma impressão, você vai tirar a peça, tem que nivelar de novo, porque ela parece que não mantém ali um nivelamento legal. Então eu coloquei aquelas molas amarelas, elas são melhores, são mais resistentes, tá? Então eu nivelo a mesa agora, espero esfriar, tiro a peça, já posso imprimir de novo sem ter que nivelar novamente. A não ser que eu fique forçando para soltar a peça com a espátula. Aí você está forçando ali, perde realmente o nivelamento da mesa. Outra coisa que eu troquei foi o vidro. Eu tirei aquela manta que vem e coloquei o vidro e espelho para fazer a impressão. Então, dependendo da peça que eu vou imprimir, o material que eu vou utilizar, eu utilizo ou o vidro ou o espelho, tá? Dá um acabamento melhor para aquela peça que está ali sendo impressa na mesa, né? Melhor do que a manta, que ela é meio porosa, então ela deixa algumas marquinhas. Tem gente que gosta de usar manta, mas no meu caso eu prefiro usar o vidro, eu acho que fica mais bonita a peça. Outra coisa que eu troquei foi o tubo PTFE. Ela veio com aquele tubo branco. Só que o tubo branco ele não aguenta muita temperatura, uma temperatura muito elevada, ele começa a derreter a ponta dele. Então eu tava tendo problema ali do bico ficar entupido o tempo inteiro e tal. Então eu acabei trocando ele, coloquei esse tubo PTFE azul, ele suporta um pouco mais de temperatura. E eu fiz uma alteração interna ali no hot end, que o pessoal chama de fixing, né? Num outro vídeo eu explico melhor o que é isso. Então tem um tubinho PTFE desse azul dentro do hot end, e depois eu conecto com o tubo em cima. Então dificilmente eu estou tendo agora problema de bico entupido, que era o que estava acontecendo. Isso daí eu resolvi fazer depois que eu tive esses problemas que eu acabei de falar para vocês no começo do vídeo. A extrusora eu troquei também, por quê? A extrusora que vem é uma extrusora de plástico, então ela é meio sensível, você fica apertando ali, a minha começou a querer rachar. Então eu já aproveitei e troquei por uma todinha de alumínio e já peguei uma Dual Gear. A vantagem da Dual Gear em relação à extrusora normal é o quê? A extrusora normal, você pode sofrer disso aqui, ó. Já sofreram desse problema? Dela ficar patinando? Então, eu tava tendo alguns problemas assim, lógico, se você regular legal, dificilmente vai acontecer. Mas eu percebi o quê? Lendo bastante e tal, o pessoal falando nos grupos, que a Dual Gear, ela traciona melhor o filamento, porque ela tem duas peças tracionando ali, dois dentes ao mesmo tempo tracionando o filamento. Então dificilmente você vai sofrer desse efeito dele ficar patinando ali. E ela vai te dar uma extrusão muito mais consistente, coisa que uma extrusora normal pode acontecer de não dar uma extrusão consistente. A Dual Gear já te garante uma extrusão melhor. Então eu acabei optando pela Dual Gear, tá? Outra coisa que eu troquei nela também foi o quê? A placa-mãe. Ela vem com uma placa-mãe de 8 bits da própria Creality. Então eu optei em estar colocando da Bluetooth, que é a da SKR, né? A versão que eu coloquei é a SKR E3 Mini versão 2.0, que ela já é de 32 bits. Então ela faz os cálculos mais rápido, ela tem uma dinâmica mais rápida e ela tem um modo aí de impressão que já vem nela, nativo nela, que ela consegue gerenciar os motores de impressão, esses motores de passo, e ele fica com muito menos barulho do que a placa original de 8 bits. Então, ó, ela está imprimindo, se você for ver, ó, o barulho que você mais escuta dela
é do cooler que está ali atrás da placa-mãe, que eu coloquei a placa-mãe para fora aqui da caixa, né? E da fonte também, que está girando o cooler. Mas dos motores de passo mesmo, você praticamente não escuta nada. Então deu uma bela diferença isso daí. Então isso daí foi algumas das coisas que eu já troquei nela para deixar ela melhor ainda, tá? Bom, pessoal, então vocês viram aí algumas atualizações que eu já fiz na Ender 3 para melhorar um pouquinho a impressora, tá? Então fica bem legal. Uma das coisas que eu acabei não falando para vocês é o quê? Quando eu vou fazer a impressão, eu vou nivelar a mesa, ao invés de estar utilizando a folha mesmo, toda vez pegar um pedaço de folha e tal para estar nivelando, eu comecei a usar isso aqui, ó. Isso aqui é aqueles reguladores de válvula de carro. Peguei a dica com o Sidney do grupo que eu faço parte aí. Queria até mandar um abraço para ele. Então isso daqui eu coloco no 0.10. Aí eu vou lá, ao invés de passar a folha, eu venho com essa peça aqui e faço o nivelamento da mesa. Então eu acho muito melhor estar usando isso daqui do que toda hora pegar uma folha tal, ou estragando uma folha para toda hora ficar nivelando a mesa. Então eu acabo usando isso daqui, ó. Bom, pessoal, eu vou fazer outra coisa aqui para vocês, tá? É uma coisa que eu percebi tanto comigo como em outras pessoas de vários grupos que eu faço parte. Quando vai comprar impressora, fica em dúvida qual material que é bom comprar. Se compra PLA, se compra ABS, que marca que compra do PLA, que marca que compra do ABS, que aquele está dando desconto ou X, aquele está dando desconto Y. Então eu vou fazer o seguinte, os filamentos que eu estou usando hoje, tá? Eu estou usando da ESAN, da Printalot, da 3D Prime, da 3D Valley, tá? Essas são as marcas que eu estou usando. Ah, e da Cleaver também, tá? Estou usando da Cleaver também. Por enquanto, todas essas marcas que eu estou usando, por enquanto eu não tive problema nenhum, tá? Imprimiu normal as peças, sem problema nenhum. Eu estou pesquisando mais aí na internet, outras marcas de filamento, eu vou tentar trazer os filamentos nacionais aqui para estar fazendo o teste. E eu já comprei um filamento, como o canal é novo, eu não consegui que eles me disponibilizassem esse filamento, eu comprei um filamento da 3D Fila para fazer um teste. Eu vi que muitas pessoas estão reclamando do filamento deles, tal, então eu comprei um filamento deles, eu vou fazer teste. Então assim que chegar o filamento eu já vou mostrar para vocês e vou testar imprimindo algumas peças. Vou começar com o famoso astronauta para ver como que vai sair. E depois vou fazer outras impressões aí para ver se o filamento realmente é o que o pessoal está falando, que não está de acordo e tal, ou se é um filamento normal, um filamento comum, bom como qualquer outro filamento que tem aí no mercado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica aí em curtir. Se você quer pedir alguma outra coisa aí para falar no próximo vídeo, escreve aí nas descrições. E eu vou deixar os links de tudo o que eu falei aqui na descrição aí para vocês verem, tá bom? Então, obrigado, até a próxima, valeu!